A campanha de Napoleão na Síria. A campanha de Napoleão na Síria foi uma expedição organizada e executada por Napoleão Bonaparte, em 1799, contra as forças do Império Otomano, que estavam se organizando com a intenção de libertar o Egito da ocupação francesa. A campanha resultou num fracasso, pois não foi atingido seu principal objetivo, que era criar condições para prosseguir até a Índia. A campanha até a Índia foi interrompida devido a uma contraofensiva lançada no Egito pelo Império Otomano, com apoio britânico. Dias antes de Napoleão partir para a Síria, o Egito estava praticamente controlado pelos franceses, mas a situação não era segura porque dois outros acontecimentos constituíram graves obstáculos aos planos de Napoleão: a destruição de parte importante da frota francesa na Batalha do Nilo e a notícia de que, na Síria, um exército estava se preparando para invadir o Egito e expulsar os franceses. Este exército estava se organizando por Ahmed al-Jazar, governador turco da Síria. Para que Napoleão pudesse prosseguir os seus planos e avançar para a Índia, era necessário destruir aquele exército turco e tentar obter o apoio de alguns povos da região da Síria, já que o domínio naval britânico não permitiria grandes, ou talvez nenhum, apoio da França. Naquela época, a Síria era uma região do Império Otomano, dividida em 5 pachaliks, divisões administrativas governadas por um pachá: Alepo, Damasco, Trípoli, Acre e Jerusalém. A região não é tão desértica como o Egito, exceto o delta e parte importante das margens do Nilo, mas as marchas eram particularmente difíceis, dada a natureza arenosa do terreno e alguma escassez de água. As temperaturas são normalmente elevadas no verão, mas, no inverno, podem surpreender pelos valores muito baixos, em especial nas zonas mais elevadas. Napoleão partiu para a expedição da Síria com 4 divisões de infantaria e um corpo de tropas de cavalaria. Transportou consigo a artilharia de campanha, mas não a artilharia de cerco, muito mais pesada. Esta última foi enviada por mar, a partir do porto de Damietta, mas, ao chegar ao seu destino, antes do desembarque, foi capturada pelos britânicos. As 4 divisões de infantaria estavam sob o comando de Jean-Baptiste Kleber, Louis-André Bon, Jean Lannes, Jean Reynier, e a cavalaria sob o comando de Joaquim Murat. Ao todo somavam 13.000 homens e 52 bocas de fogo de artilharia. Louis-Alexandre Berthier, o chefe do Estado-Maior do exército de Napoleão, acompanhou a força expedicionária à Síria. Ao contrário do que sucedera no início da campanha do Egito, as tropas francesas estavam agora mais bem equipadas e mais adaptadas ao ambiente do deserto. A maioria já dispunha de cantis para transporte individual de água e utilizavam uniformes de algodão. No entanto, nos meses de inverno, a Palestina pode ter dias muito frios e as tropas também sofreram com isso. As forças do Império Otomano. As forças que se opunham a Napoleão eram formadas por tropas de diversas origens, mas sobretudo por turcos e mamelucos. Estavam adaptadas ao teatro de operações. Mostraram frequentemente serem combatentes de valor, mas não dispunham da disciplina nem da capacidade de organização das tropas francesas. Para além da infantaria, estas tropas dispunham sempre de uma cavalaria numerosa, o que lhes proporcionava grande mobilidade. O exército que o Império Otomano preparou para enfrentar os franceses estava sob o comando do governador turco da Síria, Ahmed al-Jazar. É difícil conhecer o total dos seus efetivos, que estavam dispersos por vários fortes, mas, para além deste exército, houve a intervenção de um outro, enviado pelo Pachá de Damasco. A marcha para a Síria. Napoleão deixou o Cairo a 10 de fevereiro de 1799 e iniciou a marcha para a Síria. Após 120 quilômetros de marcha, o exército chegou a Salaia, no limite oriental do delta do Nilo, onde começa o deserto. Napoleão atingiu a Laricha a 17 de fevereiro. Com a sua artilharia de campanha, sujeitou a um duro bombardeamento as forças de Jazar, que se tinham barricado nas casas, no exterior das muralhas, sob proteção da artilharia da fortaleza. Após os primeiros combates, em que os franceses fizeram cerca de 500 prisioneiros, a maior parte das tropas refugiou-se na fortaleza e a cavalaria reuniu-se a cerca de 2 quilômetros de distância. No dia 20 de fevereiro, a guarnição do forte, constituída por 900 turcos e mamelucos, rendeu-se aos franceses, embora estes tenham perdido cerca de 400 homens no ataque ao forte. A maior parte da guarnição turca foi libertada sob palavra de, durante um ano, não combaterem contra os franceses. A marcha continuou e Gaza foi ocupada no dia 24,
sem oferecer resistência. O mesmo não se passou em Jaffa, cuja guarnição era constituída por tropas de Gesá. A população da Síria era predominantemente árabe, mas as guarnições das fortalezas eram turcas. No dia 7 de março, após 3 dias de combates e depois de sapadores franceses terem aberto uma brecha nas muralhas da cidade, Jaffa foi assaltada e saqueada. No entanto, cerca de 2.500 turcos refugiaram-se na cidadela, que só foi conquistada no dia seguinte. Foram capturados 2.000 ou 2.500 turcos, muitos dos quais tinham sido libertados sob palavra em Euari. Foram encontradas 400.000 rações de biscoito e 100 toneladas de arroz. Nesta altura, Napoleão já tinha menos de 13.000 homens. Por um lado, houve baixas nos combates e, por outro lado, parte das tropas estava doente, muitos devido à fadiga, às privações de água e a uma alimentação sem condições, mas também começaram a aparecer outros sinais mais inquietantes: peste bubônica. Em média, morriam 30 soldados por dia. Já tinham os casos de peste em Alexandria, em dezembro de 1798. Também se tinham registrado casos em Abukir. Estes fatos não impediram Napoleão de avançar com os seus planos. Napoleão não podia dispor de tropas para guardar os prisioneiros ou escoltá-los até ao Egito. Se os libertasse, voltariam certamente a combater contra os franceses em algum local mais à frente, ou atacariam as colunas, mal reiniciassem a marcha. Considerando o tamanho da fossa, ele tinha de escolher entre matar os prisioneiros ou abortar a expedição. Napoleão mandou executar os prisioneiros, sem problemas de consciência, porque os turcos também torturavam os prisioneiros franceses até a morte. Foram executados à baioneta, para não gastarem munições, 800 prisioneiros no dia 8 de março, 600 no dia 9 e 1.041 no dia 10. Napoleão adotou a moralidade do seu inimigo. Em 17 de março de 1799, Napoleão chegou a Haifa, quase 500 quilômetros no interior da Síria, e pôs cerco a Acre. Embora a fortaleza de S. João de Acre fosse antiga, anterior às cruzadas, tinha sido fortalecida pelos cavaleiros hospitalários. As suas muralhas, apesar de maltratadas, eram espessas e resistentes à artilharia de campanha. Estavam reforçadas por várias torres e um castelo no interior, e defendidas por 250 bocas de fogo de artilharia. A sua posição geográfica, numa península rochosa, tornava-a praticamente inexpugnável. Napoleão estabeleceu o seu quartel-general no Monte Carmelo, a partir de onde podia observar para norte, na direção da fortaleza de Acre, sobre a Bahia. Dadas as circunstâncias, iniciou o cerco sem artilharia pesada. Apesar desta desvantagem, atacou as muralhas da fortaleza. O primeiro assalto foi lançado no dia 28 de março, mas não obteve sucesso. Outro assalto, lançado no dia 1 de abril, foi igualmente infrutífero e os franceses sofreram baixas pesadas. No dia 16 de abril, Kleber, com um destacamento de 2.000 homens, foi atacado no Monte Tabor, no Vale de Jezreel, a sudeste de Acre. Os franceses aguentaram o ataque durante 10 horas, até ficarem quase sem munições. Quando se previa que não podiam continuar a sustentar a defesa, Napoleão chegou com a divisão do general Bonn e obrigou os turcos a retirar. Durante as 3 semanas seguintes, os franceses lançaram repetidos ataques à fortaleza de Acre, com pesadas baixas, mas nunca obtiveram sucesso, apesar dos danos provocados nas muralhas com a artilharia e operações de minagem. O último assalto foi realizado no dia 10 de maio. O retorno ao Egito. Em meados de maio, Napoleão teve conhecimento de que Sir Sidney Smith estava enviando um exército turco para o Egito. Imediatamente ele levantou o cerco a Acre. Em 20 de maio, iniciou a marcha de regresso ao Cairo. Antes de iniciar a retirada, no dia 16, deu ordens, que não foram obedecidas, ao seu principal oficial médico, René Nicolas du Frisch de Genetes, para que fosse administrada uma dose letal de ópio aos doentes com peste, com a finalidade de os poupar à tortura dos turcos. Depois do exército de Napoleão terem se retirado, os doentes e feridos que ficaram no mosteiro de Stella Maris foram massacrados pelos turcos. O exército francês chegou ao Cairo a 14 de junho. Era um corpo de tropas desmoralizadas e à beira de um motim.
Dos 13.000 homens que compunham a força no início da campanha, 2.500 tinham morrido e outros 2.500 estavam doentes. Destes últimos, metade não chegou ao Egito. Este vídeo é apenas um resumo, e claro, muitas coisas ficaram de fora. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.